agradecendo enormemente, em nome do Andes, o convite para fazer parte dessa importantíssima atividade e que se prolifera, se alastra pelo país inteiro desde as primeiras horas da manhã, da madrugada, em que diversas ações de paralisação, manifestações, atos, enfim, um conjunto de lutas sociais que estão se espalhando pelo país, inicialmente convocadas por nossa central sindical CSP com lutas e agregada por outros setores, centrais sindicais e diversas categorias do setor público e do setor privado. Então, sem dúvida que ações como essa, de debate, de acúmulo, de fortalecimento das lutas, elas são fundamentais para enfrentar essa conjuntura que todos nós aqui sabemos que é duríssima. Bueno, para fazer esse debate, obviamente que vamos tratar de elementos aqui de forma inicial, talvez aprofundando um outro elemento, mas é importantíssimo a gente se localizar na dinâmica da luta de classes desse contexto, né? Que é o aprofundamento do antagonismo de projetos de sociedade, que de um lado encontram trabalhadores e trabalhadoras do mundo inteiro sendo atacados em seus direitos, não só, embora já suficientes para compreendermos o retrocesso civilizatório que estamos vivendo, que é o ataque aos seus direitos trabalhistas, mas também aprofunda nos ataques aos direitos sociais mais gerais. Acompanhado disso, a gente vislumbra a intensificação ainda maior das diversas formas de opressão existentes na sociedade, desde a opressão machista, homofóbica, racista, xenofóbica, que inclusive aqui no Brasil se fortalece ainda mais. É uma quadradura para os trabalhadores, na perspectiva de consolidar seu projeto que almeja elevar os patamares, as condições de vida e trabalho da população, do povo trabalhador. E por outro lado, nós temos aquele setor que busca, na sua sanguinária luta por ampliação da sua lucratividade, que é a burguesia, o capitalismo, o patrão, o diabo, o cão, o inferno, seja a expressão que quiser usar. Nesse antagonismo que se aprofunda e se alastra, inclusive, entre a classe trabalhadora, na disputa de projetos, na perspectiva de compreender a situação posta, a gente está imerso em meio a uma das maiores crises do capital. Essa crise, a gente precisa também tratar ela a ponto de tentar desmistificar algumas coisas. Porque a crise não é uma ordem divina ou algo da natureza da sociedade. É algo criado com único, exclusivo objetivo de ampliar a lucratividade desse setor que a gente falou antes, né? Que se beneficia da destruição de direitos, que é que amplia a lucratividade do capital. Tanto isso é verdade que recorrentemente a gente vê aí os balanços financeiros dos bancos, né? Balanço trimestral, semestral. Esses caras só aumentam a riqueza, a lucratividade. Ué, mas não estamos vivendo um período de crise? Que história é essa de setores que se beneficiam com a crise? E ainda se beneficiam mais quando a gente identifica a ampliação enorme da concentração de riqueza, que se expressa, por exemplo, na recente levantamento feito e divulgado amplamente, em que 1% da população detém a riqueza detém 99% da riqueza produzida por nós, com o nosso sangue, com o nosso trabalho, com nossas madrugadas de pé, pegando ônibus lotado, adoecendo no trabalho, e esses caras cada vez mais concentrando riqueza, que remonta a dados do início do século XX. Daí um pouco da compreensão do que chamamos de retrocesso civilizatório. A concentração e centralização de riqueza, de capitais, que é a expressão, vamos dizer assim, maior da concentração de riqueza, tem diversos exemplos. Recentemente, com um tom maquiavélico, né, com um tom requintes de crueldade, a gente vê, por exemplo, a compra da Monsanto pela Bayer, né? Duas grandes empresas internacionais que agora causam a doença e têm a cura para vender. Então, né? Vende a doença e a cura. Escolhem qual é a doença e qual é a cura que vai ter. E amplia enormemente a sua lucratividade. Ou mesmo na forma de concentração, e aí vamos imagino aqui tem, embora diversos
setores e entidades sindicais, me parece que o setor da educação é o setor que tem mais representantes aqui. Vejam o que é, por exemplo, a grande fusão, a criação desse grande cartel da educação privada, que é quando o grupo Kroton compra o grupo Anhanguera e se torna uma das maiores empresas educacionais do mundo. Opera na Bolsa de Valores, no mercado financeiro. E recentemente, há coisa de meses atrás, este grupo, esse conglomerado, compra também o grupo Estácio e se torna a maior empresa educacional do mundo. E aí um elemento interessante de tratar. Relatando uma entrevista, logo quando teve essa fusão do grupo Kroton e Anhanguera, um jornal, acho que é desses Exame, Isto É, essas revistas aí, entrevistaram um dos gerentes do grupo Anhanguera, perguntando o seguinte: olha, mas com essa fusão, será que os acionistas do grupo Anhanguera não estão preocupados que vai desvalorizar seus investimentos? Ao que este gerente, não vou lembrar o nome exatamente dele, ele diz o seguinte: de forma nenhuma, nossos acionistas estão muito tranquilos, porque 60% dos recursos que ingressam na faculdade privada são oriundos dos projetos de governo, do ProUni, do FIES, Pronatec, diversas outras formas de ingresso de recurso público no setor privado. Ou seja, quem garante a lucratividade desse setor empresarial da educação é o orçamento público. É aquele recurso, né, aquela receita oriunda, por exemplo, desse conjunto de impostos que pagamos, desse conjunto de formas de implementar o orçamento da União, que é destinado para a lucratividade do capital, ou seja, não é jogado para o interesse dos trabalhadores. E aí entra um aspecto importante para a gente discutir o PLP 257, a PEC 241, que é essa disputa do fundo público. Essa forma tratada nos últimos anos, não foi ontem, não foi semana passada, há muitos anos que o fundo público é uma das maiores expressões de fonte de riqueza, de lucratividade do setor empresarial, de grandes corporações em especial. E, disputando o fundo público, detém o poder sobre o orçamento da União. Por que isso é importante entender? Porque se a gente entende que o recurso público ele deve ser destinado para serviço público, para direitos sociais, para elevar nossas condições de vida e trabalho, a compreensão que se tem, ou o projeto dominante é de que os recursos devem ser, primeiro, controlados pelo mercado financeiro e destinados para ampliar a lucratividade do capital. Esse é o grande tema que joga geral, vamos dizer assim, na apresentação desses projetos de lei, que tem como a sua expressão maior a discussão entre o orçamento da União e o mecanismo da dívida pública. Eu sei que à tarde aí vocês têm um debate sobre a dívida pública, que certamente vai ser muito mais aprofundado. Mas para a gente discutir um pouco esse tema, é importante a gente pensar, primeiro, que o mecanismo da dívida pública ele foi criado já de várias décadas, não como uma necessidade da população, como uma necessidade de avançar no serviço público nas suas condições de vida. Ele foi criado, em verdade, para garantir ainda mais a lucratividade no mercado especulativo e financeiro. Ou seja, o setor produtivo ele não pode pegar a sua lucratividade e investir na produção, porque pode gerar, dentre outras coisas, e aí falando grosseiramente, ele não pode aumentar a produção, porque pode surgir, dentre outras coisas, aquelas crises de superprodução, ou mesmo a diminuição do valor dos produtos que faz. Portanto, é preciso ter uma forma mais rentável e garantida de lucratividade. E aí entra o mecanismo da dívida pública, do qual os grandes banqueiros, os grandes empreiteiros e os grandes investidores se beneficiam enormemente do mecanismo da dívida pública. E aí tem uma outra coisa para a gente desmascarar quando a gente, pela manhã, não sei se as pessoas têm esse costume estranho, de manhã ir lá e ligar o Bom Dia Brasil
e está lá aqueles intelectuais, especialistas em economia, como Alexandre Garcia, Miriam Leitão, né? É quase igual que os comentaristas de futebol, que acham que entende, mas quer enganar a gente, né? Aí vai esses comentaristas e diz o seguinte: não, porque o governo, quando tem uma dívida, é que nem a família endividada. Quando a família está endividada, ela tem que fazer economia para conseguir pagar a sua dívida. É isso que fala. Só que a diferença do governo é o seguinte: o governo não quer, nunca quis e não vai economizar para pagar dívida. Vai retirar direito para manter a estabilidade da dívida pública, a manutenção quase que perpétua do mecanismo da dívida, porque é isso que garante efetivamente a lucratividade do capital. Não é economia para pagar, é retirar direito para aumentar o lucro. Aliás, se vocês forem observar tanto na argumentação que tem do projeto do PLP 257 quanto da PEC 241, PEC 241, por exemplo, além do projeto lá, da proposta de emenda constitucional, tem a justificativa feita pelo Henrique Meirelles, né? Curiosamente, coincidentemente, ele foi também do Banco Central do governo Lula, né? Ele vai lá e diz o seguinte: olha, essa PEC, ela vai, o teto, né, de gastos de 20 anos, aquilo tudo que sabemos, para manter a estabilidade da dívida. Ou seja, não é para pagar, é para manter a dívida em patamar estável, para que tenha mais investimentos no país, a custo de muita destruição de direitos. Inclusive, nessa justificativa, é interessante observar que, dentre outros argumentos, ele diz claramente o seguinte: por este período de 20 anos, o crescimento real do investimento em direitos sociais é zero. É com isso que a gente está lidando. E ainda é pior do que ele está falando. Porque, vejam, o serviço público, que não só os direitos dos servidores públicos, mas também a oferta do serviço público, ela, com essa história de crescimento zero, na verdade, ela é muito pior do que isso. Porque a demanda por serviço público ela é sempre crescente. A demanda por educação, por saúde, da previdência, segurança, enfim, tudo isso ela é uma demanda sempre crescente. Isso tem investimento zero, né? Significa um aumento enorme da precarização da oferta e do trabalho no serviço público. Tudo isso para gerar aquele negócio chamado superávit, né? Uma palavra que é muito dita por aí, que a gente tem que ter uma grande comoção nacional de economia e de união para que a gente consiga gerar superávit. Superávit, o que é isso, né? Grosseiramente falando, mais uma vez, é tu fazer economia na relação receita e despesas da União para destinar mais recurso para o pagamento de juros e amortização da dívida. De fundo, isso traz uma nova perspectiva. Eu estou dizendo nova, mas não é de ontem, não é de hoje, é de algum tempo já. Traz uma nova perspectiva de compreensão do que trata a Constituição Federal desse país. Porque há, de fundo, uma grande ruptura daquilo que se chamou o Pacto Federativo, que culminou na Constituição Federal de 88. O que tinha? Falando, mais uma vez, um pouco grosseiramente aqui, né? O que se tinha na Constituição, na elaboração e construção da Constituição Federal de 88? Era o seguinte: olha, vamos afixar percentuais do orçamento da União mínimos para investimento em educação, em saúde, em direitos sociais, e o que sobrar, se sobrar, destina para dívida, destina para outros tipos de programas e projetos de governo. Qual é a inversão que está posta hoje? É a modificação da Constituição Federal para que se garanta o recurso para a dívida e, se sobrar, investe em direito social, em educação, serviço público e tal. É uma grande inversão, estou dizendo essa expressão, né, daquilo que se constituiu como pacto federativo, no qual hoje o nosso trabalho, a nossa vida, enfim, ela é destinada a pagamento de dívida, que não foi nós que contraímos, que não foi em benefício da população e que nós não temos nada que pagar esta dívida. Mas não vou entrar muito na discussão, porque eu sei que tem uma atividade à tarde que vai tratar desse tema mais profundamente.
O que é importante a gente tratar aqui, além desses aspectos, é entender como é que a gente chegou até aqui, né? E aí tratar especificamente da crise no Brasil. Até pouco tempo atrás, nós tínhamos uma sensação geral, estou dizendo nós, entendendo que vários setores já alertavam, como Andes, como o CSP com Lutas e como diversas outras entidades. Mas, vamos dizer assim, o conjunto geral da população tinha uma sensação de que estava tudo indo bem, né? Que as pessoas estavam ascendendo em classes sociais, as pessoas podiam comprar celular, televisão, né? Um crediário de 25, 40, 60 vezes, não é isso? Todo mundo podia ter cartão de crédito. E que a crise era uma marolinha. Quem não esquece dessa expressão? Né? Era uma marolinha. Enquanto o mundo vivia um tsunami da crise, o Brasil era uma marolinha. Por que se tinha essa sensação geral? Porque o governo de conciliação de classes, que foi a política implementada pelos governos do PT, ela tratava da seguinte forma: olha, para o setor privado, políticas para a burguesia de facilitação de exportação de commodities, por exemplo, né? Aquela coisa de minérios, produtos agrícolas, facilitando a exportação disso, um boom mundial que houve, das movimentações da economia, mas também garantindo mais lucratividade do capital exatamente nesse assalto ao fundo público, através de uma ampliação das privatizações, já desde Fernando Henrique em especial, mas ampliando ainda mais as privatizações, por exemplo, até dos setores da universidade, como o hospital universitário, que é entregue para a EBSER, uma empresa privada, além de diversas outras, e com requintes de crueldade também. Quem não lembra o que foi a entrega do pré-sal para aquele conglomerado de empresas chinesas no Rio de Janeiro, em que inclusive tinha tanque do exército protegendo o leilão para que ninguém chegasse perto e garantisse a entrega do petróleo brasileiro, do pré-sal brasileiro às empresas estrangeiras. Além disso, a enorme destinação de recursos públicos para o setor privado. Na educação, nós ficaríamos o dia inteiro tratando de exemplos, seja a ProUni, FES, Pronatec, que já falei, até outras formas de destinação de dinheiro público para o setor privado. Ainda, outras formas que aumentavam a lucratividade do capital, até mesmo, né, para aquecer o mercado de obras e de infraestrutura, ou seja, fortalecer as empreiteiras. Até a Copa do Mundo que se realizou no país destinou bilhões de reais para construir estádios de futebol, que hoje faz o que com os estádios, né? Boa parte deles são destinados para empresas privadas, e aqueles que não têm, nem empresa privada quer, deixa lá tirado como um elefante branco. E não foi por falta de aviso, né, que isso aconteceria. Aliás, coincidentemente, né, as 3 ou 4 empreiteiras que construíram os estádios da Copa e boa parte das obras que houve no Brasil são as mesmas empresas que, coincidentemente, é coincidência, eu acredito, né? São as que financiam as campanhas que chegam ao segundo turno das eleições à presidência, são as empreiteiras que estão em todas essas relações espúrias expostas na Lava Jato com diversos partidos, embora a expressão pública seja seletiva, todos nós sabemos que o envolvimento ali é de diversos desses partidos da ordem, os partidos da burguesia. E a política de conciliação de classe beneficiava esse setor. E para a classe trabalhadora, como é que operava? Para que a classe ficasse apassivada. Operava de 2 formas mais gerais. Seja através das políticas compensatórias, bolsas, por exemplo, Bolsa Família, ampliação de bolsas em diversos setores, ou mesmo na forma de facilitação de crédito. Ou seja, facilitava o endividamento das famílias, mas sem a garantia de mudanças estruturais na vida do trabalhador e da trabalhadora que permitisse avançar nas suas condições de vida. O que essas políticas de fundo operavam é fazer com que a população acessasse o consumo. Consumia mais, mas não necessariamente melhorava suas condições de vida. Até porque são medidas muito localizadas no tempo. Tanto é que os primeiros anúncios aí do Temer é de cortar todo esse tipo de política social.
E ainda, vejam que eu estou preocupado com o tempo aqui, você que está correndo e tal, mas dá um exemplo aqui da universidade. Um exemplo da universidade, de como que essa política compensatória, ela de fundo, embora nos pareça assim, algo importante para os trabalhadores, para as trabalhadoras, ela de fundo opera benefícios ainda para o setor privado. Por exemplo, na universidade, como é que se tem políticas para assistência estudantil? Não é investindo em casa do estudante, em restaurante universitário. Isso eu estou falando no geral, não é só da UFSM aqui, no geral. Não era para construir isso estruturalmente. Era sim da bolsas, né? Bolsa moradia, bolsa alimentação, bolsa trabalho. E o que isso operava na lógica? Primeiro, as bolsas trabalho é a precarização da formação do estudante na universidade e também a precarização do trabalho, porque se deixa de fazer concurso, especialmente para técnicos administrativos, para colocar bolsistas que precisam de alguma renda para sobreviver na universidade. Ou a Bolsa Moradia, não sei como é que chama em outros lugares, mas em Pelotas chama Bolsa Moradia. O que acontece? O estudante que tem direito à assistência estudantil recebe uma bolsa de R$400. Acho que 400 agora. Era 300 e poucos há pouco tempo. E aí, recebe a Bolsa Moradia e te vira. O que ele faz? Junta com mais 2 ou 3 colegas e vão alugar um apartamento privado, aquecendo a especulação imobiliária. Lá em Pelotas, por exemplo, com o anúncio do Reúne, a implementação, triplicou o número de estudantes na cidade. Quem primeiro lançou nota de apoio foi a Câmara do Comércio de Pelotas, né? Se agitaram, porque ia ter um monte de bolsa para os estudantes terem que gastar, ter que consumir, e ainda aumentar enormemente o valor, inclusive, dos aluguéis, das casas e tudo mais. Ou seja, olha como a política compensatória beneficia de fundo especialmente o setor privado e lucrativo. Nesse sentido, da discussão de assalto ao fundo público, é fundamental entender que o que está em jogo não é modificar essa relação com o setor privado. Pelo contrário, é manter e intensificar a ampliação da lucratividade de capital. Mas, segundo, os especialistas, é preciso fazer economia. O governo precisa economizar para manter estável a dívida. E como é que vai economizar? Atacando frontalmente os trabalhadores e as trabalhadoras. A população brasileira está sendo atacada. Mesmo quando se diz, e vou repetir assim, já é justa a pauta, mas mesmo quando se diz que o servidor público não vai ter aumento salarial, o que já é justa, ela não é a única forma de ter economia que esses governos estão impondo. É também atacando o serviço público, e isso não é para os servidores públicos. É a população toda que vai ser cada vez menos atendida por educação, saúde, segurança, previdência de qualidade. É atacando os direitos de aposentadoria e também com a perversidade. Vejam que vou reforçar uma coisa aqui, para a gente conseguir compreender o que está em jogo na disputa de projeto aí. A contra-reforma da Previdência, por exemplo, já está tramitando há longo tempo. Ainda no governo anterior que vai surgir esse negócio de aumentar a idade mínima de aposentadoria e com uma perversidade de dizer que agora vai existir a igualdade de gêneros na aposentadoria, porque as mulheres vão aposentar na mesma idade que os homens, dobrando ainda mais o aumento da idade mínima do que os homens. Vejam a perversidade desse discurso, Certamente, poucos de nós que ainda não aposentaram vão conseguir se aposentar, A gente vai trabalhar até o último suspiro, provavelmente, e aí vamos resolver o problema, entre aspas, o falso problema do déficit na Previdência. Amplia também ataques generalizados aos direitos trabalhistas, ataques da CLT. Quem não viu o anúncio do ministro do Trabalho lá, que depois se vitimizou, dizendo que se confundiu, Ampliar a jornada para 12 horas, 13º, flexibilização de jornada, enfim. Isso só da CLT. Ainda amplia com a questão da terceirização, que é uma das formas de modernizar a relação de trabalho, Olha o termo que é usado. E ainda a questão do acordado sobre o legislado, que também
não é só desse governo que está impondo, vai sangrar, mas que também já vem de governo anterior. Apontando, eu estou citando alguns exemplos, né, que é sangrar direito dos trabalhadores para o orçamento da União fazer economia e destinar recursos para a lucratividade do capital. Essa, vamos dizer, que é a síntese desse momento, dessa quadra histórica que a gente está. O PLP 257 e a PEC 241, eles apontam, em linhas gerais, tudo isso. E ainda aprofunda mais quando estabelece, o PLP 257, estabelece uma relação de que a União vai ser como se fosse o FMI para os países, né? A União vai ser a grande agência reguladora das dívidas. Ou seja, por um lado, os estados e municípios que querem renegociar suas dívidas e vão poder ter isso para fazer economia, por outro lado, terão que operar a sangria ao serviço público especialmente, diminuindo orçamento para diversos direitos sociais, impondo regime de previdência complementar, ou seja, a criação de fundos de pensão, que a realidade já mostra que são as grandes, uma das maiores falácias para o direito de aposentadoria. Recentemente aí, postais dos Correios, o Fundo de Pensão do Banco do Brasil, o Petros da Petrobras, todos indo à falência, e os trabalhadores que a eles são vinculados é que tem que aumentar a sua alíquota de pagamento para resolver a falência dos fundos de pensão, que o trabalhador ficou na parede. Para te ter algum recurso na tua aposentadoria, tu tem que contribuir com um fundo de pensão privado e depois pagar com a crise e a falência desse próprio fundo. É uma quadra muito dura, mas tem algo importante da gente ressaltar. É o fato de que depois de muito tempo de política de conciliação de classes, de apassivamento, de cooptação de diversos setores da sociedade, nós estamos vivendo, talvez, vou botar um talvez aí, porque é difícil a gente falar do tempo histórico que a gente vive, né? Tá, para fechar. Nós estamos, talvez, vivendo a abertura de um novo ciclo de lutas sociais. Pelo menos desde 2013, tem se intensificado lutas sociais, por exemplo, de greves de trabalhadores de diversos setores, né? Quem não ficou surpreso, pelo menos, né, com a greve dos garis do Rio de Janeiro, em pleno carnaval, Copacabana lindo, com aquelas montanhas de lixo, né? Manifestações de rua que, embora de caráter bastante heterogêneo, com dificuldade de construção de lutas permanentes, ainda assim se potencializaram, em especial de 2013, e que tem se alastrado pelo país ao longo dos anos. Ocupação de escola por secundaristas, enfim, um conjunto de lutas sociais que nos permite pensar que estamos vivendo não só um momento importante de unificação das lutas, e aí as centrais sindicais têm um papel fundamental, inclusive quando aponta para a segunda quinzena de outubro a construção de uma greve geral, já ensaiada, vamos dizer assim, no 22 da semana passada e no dia de hoje pelo país. A construção de uma grande unidade para enfrentar esses ataques e que nos coloca um desafio. E o desafio é a gente colocar fraternalmente entre nós. Está mais do que chegada a hora de colocar nossas divergências em segundo plano e trabalhar com aquilo que nos unifica, né? Seja o Fora Temer, a construção da greve geral, seja contra toda a retirada de direitos, a palavra de ordem que quiser nesse patamar. Mas que a gente consiga unificar nossas lutas. Que a gente consiga deixar, neste momento histórico, nossas diferenças de lado e que o centro seja a unidade para enfrentar tudo isso. Da esfera federal, da esfera estadual, dos municípios e também em relação aos patrões que só nos arrocham e que só nos colocam cada vez mais com direitos reduzidos. Então, linhas gerais da discussão, o debate certamente vai aprofundar. E agradeço mais uma vez a oportunidade desse debate.